Mateus capítulo número 5, verso número 1, diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estar aqui com sua igreja, com seu povo, com os meus irmãos, com o corpo de Cristo. Eu quero ser boca do Senhor, meu Deus amado, para falar com eles. Espírito Santo, me dê palavra de conhecimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que enquanto falar sobre a Bíblia, o coração dos ouvintes, meu Deus amado, possa arder, possa queimar, Senhor amado, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor amado, e que em nome de Jesus a Tua palavra, meu Deus amado, lançada, possa, meu Deus amado, encontrar repouso nos nossos corações, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, não queremos permitir que o diabo roube a palavra do nosso coração. Não queremos permitir, meu Deus amado, que os desejos pelas coisas deste mundo, meu Deus amado, sufoquem aquilo que o Senhor vai ministrar na nossa alma. E também, meu Deus amado, não queremos permitir, Senhor amado, em nome de Jesus, que as dificuldades dessa vida possa fazer sucumbir, meu Deus amado, aquilo que a gente aprende, meu Deus amado, toda semana sobre a Tua palavra. Mas queremos, meu Deus amado, ser terra boa, meu Deus amado, para que a Tua palavra caia, meu Deus amado, nela e frutifique a 100 por 1, em nome de Jesus, amém, amém. Meus amores, antes de sentar, dá um abraço gostoso nesse irmão do seu lado, de ambos os lados, da frente e de trás, e então tome assento em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Jesus. Sente-se, queridos. Essa conferência sobre o reino de Deus, o pastor Júnior pregou no primeiro sermão sobre que esse reino de Deus não é no céu, também não é na igreja, mas é em cada um de nós como filhos de Deus, estabelecendo esse reino de Deus. Esse reino de Deus é como o nascer do sol. E cada vez mais que vai passando as horas do dia, esse sol fica ainda mais forte no dia. Porque uma é a intensidade do sol às 6 da manhã, outra é às 9 da manhã, mais uma da tarde, irmãos, é outra. E esse reino dos céus, esse reino de Deus também é isso. Ele não veio tão somente, ele também é o reino que virá, mas também é o reino que já chegou. E como o sol que vai nascendo e cada vez mais se na sua grandeza de força, também é esse reino dos céus na minha vida e na sua hoje, na presença do Espírito Santo e na manifestação desse reino aqui na terra, em mim, em você e através de mim, em você. E muito mais gloriosa, 1 da tarde, irmãos, quando nós nos encontrarmos com Jesus no céu. O pastor Adriano pregou domingo passado sobre esse tesouro escondido que a gente acha num campo.
e que a gente se desfaz e abre tão, né, a gente se desapega tão fácil, né, o LX espiritual, a gente se desapega tão fácil de tudo aquilo que a gente tem, para então adquirir e comprar esse reino que é a coisa mais preciosa e maravilhosa. Igualzinho como Zaqueu, irmãos, que era um cobrador de impostos e tinha no ouro, na moeda, no dinheiro, algo de tanto valor para a sua vida, e por isso que ele conduzia a sua vida assim, mas quando ele se entregou a Jesus ou se encontrou com ele, o ouro perdeu valor. As diversas peças e mudas de roupa, irmãos, já não interessavam mais. Ele então entendia para que tanta roupa. Porque na verdade o tesouro que ele encontrou, Jesus Cristo, irmãos, muito mais precioso do que qualquer outra coisa. É por isso que os cristãos buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E hoje eu gostaria de falar, não que o reino já chegou e já é, não que esse reino é um tesouro extraordinário que a gente não recebe e coloca nos bolsos, mas nós entramos nesse reino, como o pastor Adriano disse. Não é o reino de Deus que entra dentro de nós, Sabrina, é nós que entramos nesse reino. Não é o reino de Deus que se adapta ao nosso estilo de vida, é nós que entramos nesse reino e nos despojamos de tudo e nos desfazemos de tudo e abrimos mão de tudo para então cambiarmos a nossa mente, para mudarmos e entrarmos nesse reino. Mas hoje eu quero falar como vivem cidadãos do reino de Deus. Como Deus espera que vivam cristãos, seguidores de Jesus. Como é um viver que agrada o Rei do Reino. Por isso li esse texto. E nesses versos do 1 ao 12 do capítulo 5, fala como é esse proceder, esse viver desses cidadãos do reino a tal ponto que agradam esse rei. Então eu preciso começar dizendo, é claro que há 8 qualidades que são responsabilidades. 8 qualidades que dizem nesses versos: os pobres, os que choram, os misericordiosos, os mansos ou humildes, os que têm fome e sede, os pacificadores, os puros de coração e os perseguidos. São 8 qualidades, mas na verdade são responsabilidades minha e sua, e nós temos que exercer tudo isso. Não é a Cris que é misericordiosa, né? E a pastora Lu tão pura de coração, e a pastora Lígia tão pobre de espírito. Não é a igreja que cada um é uma coisa e a gente junta tudo e junta todo esse texto, não. Mas cada um de nós precisamos em Cristo Jesus vivermos a tal ponto que agrade a Deus, para termos todas essas qualidades que na verdade são responsabilidades de quem um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não são fáceis. Não são fáceis. Ser puro de coração não é fácil. Ser misericordioso não é simples. Manso, então. Mas Deus espera que você que está me ouvindo possua, exerça, pratique todas essas qualidades que são responsabilidades de quem serve Jesus. E Dagmar, Deus olha tudo isso a tal ponto, minha irmã querida, que quando Deus olha para essas pessoas e para os seus filhos que praticam essas coisas e lutam para praticá-las no seu dia a dia, e só uma coisa que Deus olha e consegue enxergar em nós, então nos vê Deus como felizes, e é por isso que Ele nos chama de bem-aventurados, porque então só quando a gente entende que essa é a forma de viver que Deus espera, que é por isso que Deus olha para nós e nos chama de bem-aventurados, e é por isso que somos felizes, porque decidimos viver a nossa vida assim. E consequentemente, Felipe, então vem os privilégios. Quais são os privilégios de vir para casa, vender tudo que tem e com alegria comprar esse reino, e não apenas esse reino se adaptar ao que eu sou, já o meu trabalho, ao que faço, a minha agenda, mas eu não, é eu que entro nesse reino e começo a pensar e a viver como um cidadão desse reino do rei, e aí então eu começo a ter privilégios. E quais são, meus amores, os tais privilégios? O reino dos céus, o reino de Deus, herdar a terra, sermos satisfeitos, vermos a Deus, sermos chamados filhos de Deus,
e termos recompensa nos céus. Então a mensagem que me dispõe a falar com você nessa manhã é muita responsabilidade, mas é o que Deus espera, e quando Ele olha, Ele nos vê bem felizes e bem-aventurados. Mas tem recompensa, tem privilégio. E bem-aventurado não significa apenas feliz. Não é tão somente que no meu dia a dia, então eu vou ser manso. Não, não. Esse texto está falando não apenas de felicidade, irmãos, seria muito simples. Mas esse texto está falando sobre santificação. Sobre santidade. E sem ela ninguém verá Deus. Então, queridos, veja lá no verso número 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Adri, quem que Jesus começou a ensinar? Seus discípulos. Irmãos, Jesus começou a dizer isso aos seus discípulos. Do verso número 3 ao verso número 12, Peterson, as bem-aventuranças não era a todo mundo e a qualquer um. Eram os seus seguidores, eram os seus discípulos, eram aqueles que já haviam entregado a sua vida a Jesus. Então Deus espera que vivamos dessa forma que lhe agrada, porque é aos seus discípulos que ele diz isso. Você é discípulo de Jesus? Já entregou sua vida a Ele? Então é para mim e para você esse texto e essa mensagem. Aperte o cinto, irmãos. Vamos decolar. Verso número 3. Bem-aventurados os pobres. Preciso dizer, irmãos, antes de entrar já no miolo da mensagem, preciso dizer que essas palavras pobres, os que choram, justiça, não tem a ver necessariamente, irmãos, com coisas humanas ou materiais. Mas sim, em todos esses versos o foco é espiritual. Portanto, o pobre aqui não é aquele destituído de bens materiais. Destituído não é aquele que sofre pela pobreza. Pobre materialmente é esse. Ele é judiado pela pobreza. Ele é afligido constantemente pela pobreza. A pobreza judia dele. Isso que significa alguém pobre, destituído de bens, de coisas materiais. No Antigo Testamento, tal pessoa pobre financeiramente dependia exclusivamente de Deus, e Deus agindo no homem, gerando que esses homens tenham então bondade. É por isso então que um dono de uma plantação de milho colhia o milho, mas deixava algumas coisas no chão, aquilo que caía no chão, para que os pobres pudessem então pegar milhos que no chão caíram para poder comer. Uma característica dos pobres era depender exclusivamente de Deus. Não dependiam de mais ninguém. Não tinham como suprir as suas próprias necessidades. E é por isso então que podiam tão somente depender de Deus. Era a única escolha, era a única alternativa. O pobre é assim. Abra a Bíblia em Sofonias, capítulo número 3, verso número 12. Sofonias 3, 12. Mas deixarei no meio. Mas deixarei, coloca a NVI, Moca, por favor. Mas deixarei no meio da cidade os humildes e pobres, que confiarão no nome do Senhor. Então, irmãos, olha uma característica dos pobres. A alternativa que os pobres têm, irmãos, é confiar em Deus. Uma coisa que faz aquele que é assolado pela pobreza, irmãos, uma coisa que ele faz é buscar Deus, é depender de Deus, é esperar em Deus.
E que Deus possa de alguma forma agir no coração dos outros, para que os outros possam de alguma forma agir como Deus em bondade para com eles. Então essa é a primeira característica dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é falta de dinheiro, meus amores, mas é aquele que espiritualmente compreende que é pobre. É aquele que espiritualmente diante de Deus compreende que só Deus pode ser sua solução, seu auxílio. Alguém que é pobre de espírito se humilha tanto diante de Deus e reconhece então a grandeza de Deus para com ele. Uma pessoa pobre de espírito depende exclusivamente de Deus. Por isso que a primeira coisa que Deus nos chama aos seus discípulos e aos cristãos, a primeira coisa para a gente viver de uma forma que agrade a Deus, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Porque enquanto a gente tiver uma migalha de razão que a gente pode alguma coisa, que a gente faz alguma coisa, que porque a gente jejuou já uma vez 40 dias e 40 noites, porque a gente lê a Bíblia inteira a cada 3 meses, porque a gente chama tanta gente para vir para a igreja. Um pobre de espírito sabe quem é. Um pobre de espírito sabe que nada daquilo que já possa ter feito uma vez por Deus não representa nada. Sabe da sua pobreza. Sabe que não tem bem nenhum. E por isso tão facilmente depende de Deus para tudo espiritualmente. Um pobre de espírito é uma mulher da vida. Um pobre de espírito é um publicano. A Bíblia diz que o publicano, o cobrador de impostos, era considerado pelos judeus tão pobre, porque ele não era nem contado, era rejeitado. E a Bíblia diz que no livro de Lucas, capítulo número 18, Jesus contando essa história, ele diz que foi orar na igreja um fariseu, separado para Deus, e um publicano pecador miserável. A Bíblia diz que o fariseu dizia assim: Deus, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo, até das cebolinhas, não adultero, não me vingo, não passo os outros para trás. E começou então no seu momento de oração com Deus, dizer o que Ele é e o que Ele faz. E dizia: não sou como esses pecadores, quando olhava para os outros e dizia: eu sou melhor do que eles. Mas o publicano, irmão, diz esse texto que Jesus estava dizendo, o publicano diz que nem a cabeça ele erguia aos céus. Tamanha era a compreensão da sua pobreza espiritual diante de Deus, que ele nem a cabeça ele erguia aos céus para orar. O que ele conseguiria dizer, ele não falava de um jejum que fez, ele não falava de uma oferta que deu, ele não falava de nada daquilo que ele fez. Ele só dizia: Deus, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. E o próprio Deus Filho diz que esse foi para casa justificado e o fariseu não. Quando fico pensando nessa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, fico pensando naquela prostituta que pegou o óleo e foi ungir Jesus, e que ela chorava o tempo todo. E Deus permitiu ela tocar nele, enquanto os outros diziam: esse nem é profeta, porque se fosse sabia quem está tocando nele. Eu fico pensando, se ela chorando, derramando sobre Jesus aquele óleo precioso que custou dinheiro, mas eu fico pensando, ela derramando aquilo aos pés do Deus Filho, chorando e pensando: não foi de forma digna que eu comprei esse óleo. Eu fiz tanta coisa horrível para comprar esse óleo. Eu fico pensando naquela mulher, irmãos, fazendo aquilo que é precioso e custava caro, irmãos, mas ao mesmo tempo que fazia, se achava indigna, porque sabia e tinha noção da sua pobreza. Deus,
Você sabe que eu fiz coisas terríveis e horríveis para comprar isso. E tantas outras coisas que já comprei. E ao mesmo tempo derramando aos pés de Jesus. Quem é você? Quem é você? Você tem compreensão de quem é aos olhos de Jesus? Você tem compreensão da pobreza espiritual nossa? Às vezes a gente nem se ajoelha mais para orar. Às vezes a gente chega na igreja e nem ora mais. Às vezes a gente está em casa, no nosso quarto de oração e a gente nem se ajoelha. Eu não sei. Mas uma característica dos pobres de espírito, eles sabem que nada têm. E por isso dependem tanto de Deus. E aí então vem a segunda qualidade e responsabilidade: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ah, pastor, essa aí eu faço, Irmãos, não tem nada que chorar para pregar, ou chorar porque perdeu alguma coisa, ou porque perdeu alguém. Não tem nada a ver com isso. Bem-aventurados os que choram. Aqui o texto fala, irmão, sobre chorarmos, sobre termos tristezas. Não por coisas materiais e humanas, mas termos tristezas por coisas espirituais, irmãos, que perdemos a inocência. Chorar não porque perdemos o emprego, irmãos, mas chorar porque perdemos a inocência. Chorar, irmãos, não porque perdemos um filho. Eu sei que é dor terrível, mas chorar, irmãos, porque perdemos a justiça, porque perdemos a presença de Deus. É isso que Deus chama a chorarmos. Deus chama, irmãos, a cada um de nós a termos tristeza e a chorarmos pelos nossos próprios pecados e pelos pecados dos outros. E aqui eu entro em duas coisas, meus amores. Nós choramos quando pecamos, ou a gente apenas diz: Deus, perdoe-me. Você chora quando peca, ou apenas reconhece que pecou e pede perdão? Você chora quando peca? Você sente tristeza quando peca? É bem possível, irmãos, a gente não ter mais tristeza pelo pecado, embora reconhecê-lo e se arrepender dele. É bem possível, irmãos, na caminhada cristã, a gente não mais se entristecer por aquilo que entristece a Deus. É bem possível a gente nem chorar tanto mais. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado quando a gente olha para aquilo que fez e se entristece a tal ponto que chora. E tem um choro, irmãos, quietinho. Tem um choro de escorrer lágrimas. Tem um choro de soluçar. E Cris, eu acho que o mais feio é o choro de soluçar. Quão triste fica um coração a tal ponto de chorar e de soluçar. Quando foi a última vez que choramos e soluçar por algum pecado que cometemos? Quando foi a última vez que sentimos tão pesados e tristes porque fizemos aquilo de novo? Quando foi a última vez que choramos não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados dos outros? Houve sim um evento terrível essa semana, ou semana passada, eu não me recordo. Essa semana, daquilo em Suzano, em São Paulo. O que gera no coração do mundo, daqueles que não servem a Deus, eles querem a justiça. Mas o que gera no nosso coração? O que gera no coração desses policiais se pegam esses garotos é
justiça com as próprias mãos. Mas quando essa notícia chega aos nossos olhos, ao nosso coração, o que nós fazemos? Tem que morrer mesmo. A gente fica irado, a gente fica nervoso, a gente soca a mesa. Ou a gente chora. Quando a gente vê o vizinho batendo na esposa ou gritando com ela, a gente liga para a polícia e chama Maria da Penha? Ou a gente vai tentar pacificar e a gente chora também, meu Deus do céu. Irmãos, pelos nossos pecados, quando foi a última vez que a gente chorou? E pelos pecados dos outros, desde os mais simples e os mais terríveis, a gente chora. Ou a gente é tipo 3 mosqueteiros, um por todos e todos por um. Cada um se vire. Cada um na sua e Deus por todos. Será que é tanta notícia ruim e por isso a gente não chora mais? Será que a gente está acostumado? Terceira bem-aventurança, meus amores, é aquela que diz: bem-aventurados os mansos, os humildes. No grego, essa palavra manso significa um cavalo domado. Significa poder sobre domínio, significa domínio próprio. Ser manso e ser humilde, meus amores, significa isso. A gente tem força para sair no soco, mas a gente não sai. Ser manso é isso, é um cavalo dominado, domado, é uma força sobre controle, significa domínio próprio. Bem-aventurados mansos. Talvez o mundo seja dos valentões. A lei da evolução ainda inclusive diz que os mais fortes são os que vencem e sobrevivem. E o ser humano pega isso: se eu quiser herdar a terra, eu tenho que ser o valentão, o violento, o briguento. Por isso que esse reino é de ponta cabeça. Por isso que o reino de Deus é de ponta cabeça. Por isso que aquilo que é valoroso aos olhos dos homens não é aos olhos de Deus. Bem-aventurados mansos. Falando sobre mansidão, meus amores, que é domínio próprio, que é você ser um cavalo, ter uma força extraordinária, mas conseguir dominar. Nós exercemos isso no trânsito, em casa, no trabalho, no dia a dia. Quando o pessoal da NET liga pra gente, da Vivo, da Oi, 100ª ligação da semana. Irmãos, você é manso? Você tem domínio próprio? Você entende o que eu estou te dizendo? E quando você pagou, continua sendo manso? Você pagou pelo serviço. Você pagou pelo produto. Ah não, pastor, se eu pagar, não, daí se eu paguei, daí aí já não, né? Aí eu até piso se eu puder. E quando você está certo? E quando você está com a razão? Você continua sendo manso? Tendo domínio próprio? Bem-aventurados os mansos, porque a Bíblia diz: eles receberão a terra por herança. Não são os valentões e briguentos. Tem 2 irmãos aqui da igreja, irmãos, eles não estão aqui, daí quando não estão, eu tento falar, né, irmãos? Mas eu não posso, às vezes eu esqueço e falo o nome no meio do testemunho. Ou do testemunho também, né, irmãos?
2 irmãos aqui da igreja, irmãos, subiam o morro, iam falar com o dono do morro, do tráfico. Chegavam lá para o dono e diziam: o negócio é o seguinte, podemos eu e ele descer batendo em todo mundo? E de vez em quando o dono do morro deixava. E eles desciam o morro batendo em todo mundo. Quando eu digo todo mundo, é nos homens. Irmãos, você já imaginou a força desses homens? Bem-aventurados os mansos. Eu quero pedir para nós, vamos parar de ser briguento. Vamos parar de ser valentão. Com os filhos, com a esposa, com o marido, com o próximo, com todo mundo. Com a moça da NET, da Vivo, da Oi. Principalmente quando você quiser cancelar, ele se passa para 10 telefonistas, 40 minutos. Domínio próprio. Mesmo quando você pagou. E mesmo quando você estiver certo. Por quê, pastor? Isso é difícil demais, por quê? Porque é assim que Deus espera aqueles que dizem que tem seu nome. Porque é assim que vive aqueles que seguem Jesus. Aqueles que querem ir para o céu, os cidadãos do reino do rei. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. As pessoas sem Deus, irmãos, estão procurando bens, coisas, patrimônio. Mas a nossa ambição não pode ser material. Se Deus colocar na nossa mão, glórias a Jesus, irmãos, mas a nossa ambição, o nosso desejo ardente não pode ser por coisas materiais, o nosso desejo ardente tem que ser por coisas espirituais. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Primeiro para com Deus, um relacionamento certo com Deus. Depois, um relacionamento para com o próximo, com seus direitos. Também é direito dele. Também está certo e é justo. Também sede de justiça com uma moral minha, como eu sou aqui dentro, como são meus desejos, meus pensamentos, minhas vontades. Uma marca do povo de Deus é fome e sede pelas coisas espirituais. Você já leu a Bíblia hoje antes do culto? Já orou antes do culto? Talvez você me responda: pastor, não. Até porque o culto da manhã é cedinho, né, LP? Mas você já tomou café? Café já, né, irmãos? Você está entendendo? Você está entendendo? Uma marca dos que seguem Jesus é fome e sede de coisa espiritual. Uma marca dos servos de Deus, irmãos, não se embroma para ler a Bíblia, lê de uma vez. Aquilo que não conhece pergunta, porque tem fome e tem sede. Não fica no jejum até meio-dia, faz 20 anos, não. Vai para o dia inteiro, depois para 3 dias, depois para uma semana. E só focando de 40 igual Moisés. Uma marca daqueles que seguem Jesus é ter fome e sede. É acordar diariamente e ficar pensando: Deus, há um desejo ardente dentro do meu coração por coisas espirituais. Não ganhei uma alma ainda, mas vou ganhar. Aquele que já ganhou: Deus, esse mês ainda não ganhei, mas vou ganhar. Aquele que já ganhou esse mês: Deus, essa semana ainda não ganhei. Aquele que ganhou já na semana: Deus, hoje eu não ganhei.
É uma marca, é uma marca, é uma marca. Por isso que Deus olha para esse tipo de pessoas e diz: felizes, bem-aventurados são vós, porque são famintos por coisas espirituais, que sou eu. É muito comum, num grande número de pessoas, a gente acreditar e achar que uns de alguma forma foram mais chamados do que outros para as coisas espirituais. Não! Tem a ver com fome e sede. Polaquinho, fica de pé. Você conhece essa criança, né, irmãos? Senta. Irmãos, Tiago, ele chegava quando se converteu, magricelo de aparelho ainda, parecia mais aparelho do que ele, nos dentes. Irmãos, Adri, ele chegava domingo, na igreja, vinha cedinho, culto começava às 7 horas da noite, ele não chegava às 6, irmãos, ele chegava meio-dia, 1 hora da tarde. Ele, o Jonathan da Cida e o Anderson Sopa da Elurdinha. E eles oravam banco por banco, adolescentes. Quantos anos, pastor? 17 anos. Orava banco por banco. Depois que eles oravam, irmãos, eles buscavam a Deus. Depois que eles buscavam a Deus, cada domingo era a vez de um pregar. Um subia, ligava o microfone, 2 ia para as cadeiras ouvir. E o que pregava fazia apelo e os 2 se convertiam. Quem quer mudar? Os 2. Vem aqui para frente então. Podia jogar bola, podia jogar videogame, podia dormir de tarde. Quando o culto começava, o culto deles para Deus já tinha feito umas 20 vezes. E aí a gente acha que uns são mais chamados que outros. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com fome e com sede de Deus. É só isso. Os mais famintos comem mais. É o que Deus disse. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Pastor, empresta seu relógio para mim, fazendo favor. Só para eu ver aqui o horário. Irmãos, é fácil a gente ter misericórdia dos doentes, do leproso, do desfavorecido, do desabrigado, do imigrante. É ou não é? Do aleijado, do cego. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Mas irmãos, e dos malvados? É fácil ter misericórdia daquele que não tem nada. E dos malvados? E daqueles que causam mal? E daqueles que fizeram o que fizeram em Suzano? A gente acha que a nossa misericórdia é para ser exercida apenas com aqueles que a gente sente compaixão e dói nosso coração, e com esses que são malvados, e que o nosso coração não dói. Muito pelo contrário, a nossa justiça está pedindo para que eles sejam corrigidos, mas é a nossa misericórdia que pede que eles sejam perdoados. Reino de ponta cabeça. Reino de ponta cabeça. O reino de Deus é diferente. Pastor, mas como ter misericórdia de uma pessoa que fez coisas terríveis? Fácil. Só olhe para você. Você também faz coisas terríveis. Eu também faço. Eu também, quando olho para o meu coração, meu Deus do céu, Deus está podre. Tem misericórdia de mim, me perdoa. E então eu entendo que posso ter misericórdia com Ele. Bem-aventurado os pacificadores, os reconciliadores.
Deus estabeleceu Jesus para reconciliar o mundo com Deus. E Deus quer usar eu e você para também reconciliarmos e sermos reconciliadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é um reconciliador? Reconciliar dói. Reconciliar dói, meus amores. Dói e pedir perdão. Dói olhar para aquele que me machucou e dizer para ele: olha, você me machucou, está me doendo ter que te dizer isso, mas eu preciso. Dói. Reconciliação dói quando a pessoa vem dizer para mim: olha, me perdoa, e eu ter que perdoar dói. Pacificadores, reconciliadores, entenda que tudo isso dói. Dói perdoar, dói pedir perdão, e dói chegar para a pessoa e dizer: olha, eu sou triste com você. Mas é assim que Deus espera que vivam seus filhos, como pacificadores na terra, porque serão chamados filhos de Deus. Tem alguém aqui na igreja que você precisa se reconciliar, se pacificar? Na sua família, na sua casa, no seu dia a dia? Escuta, meus amores, você não pode escolher ser misericordioso e não escolher ser pacificador. Você não pode escolher ser pobre de espírito e não escolher ser misericordioso. É tudo para cada um de nós, é o que Deus espera. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Coração não tem a ver com músculo, coração tem a ver com o eu, com o ego. E esse eu gostaria que você abrisse, abra lá, meus amores, em João, em Marcos capítulo 7, verso 21, aliás. Marcos 7, 21. Olha o pepino, irmãos, do coração. Guarda teu coração, guarda os teus pensamentos, guarda os teus desejos. Não guardar na gaveta, mas guardar expurga, elimina, controla, coloca limite nos teus pensamentos e desejos. Irmãos, olha aqui como é importante os puros de coração. Olha como é importante ter coração puro. Não tem a ver com músculo, com órgão, tem a ver com o ego, com o eu. O seu eu tem que ser purificado por Deus. Diz ali, irmãos, olha o que nasce do teu eu, do teu ego, do teu coração. Verso 21, capítulo 7. Pois do interior do coração dos homens vem. Olha lá, vai começar a lista. Os maus pensamentos. Sabe o que tem que fazer com os maus pensamentos se você quer ser alguém de coração puro? Tem que bloquear. Tem que impedir os maus pensamentos. Começou a pensar, já impede. Já elimina. Não dê sequência. Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância. E olha o último. Irmãos, olha esse último. A loucura. Irmãos, pensa nisso. Deus Filho está dizendo aqui que a loucura, a pessoa louca, lunático, o louco, o problema começa no coração. Porque é do coração que vem essas coisas. Irmãos, pastor, como eu faço para ter um coração puro? Primeira coisa, filtre e sufoque pensamentos e desejos incorretos. Sabe pegar no pescoço do pensamento? Pega no pescoço, sufoca ele e ele mata. Sabe um desejo que você, não, isso que eu estou desejando. Irmãos, desejo é desejo, parte de dentro. Você ser puxado para aquilo. Pega no pescoço desse desejo e sufoque. Segunda coisa importante, obedeça à palavra de Deus. Pastor, mas como eu vou obedecer se eu não leio a Bíblia? Aí, sufoque, elimine pensamentos e desejos. Obedeça à palavra de Deus, se arrependa. E reconheça que sozinho você não consegue.
Mas a Bíblia diz em Ezequiel 36, 25, 27 que Deus nos daria um novo coração. Irmãos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração, e bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, é por causa de Jesus, irmãos, não por causa de algum erro, ou porque a gente roubou alguma coisa. É por causa de Jesus. Se você tiver interesse, entre no site Portas Abertas. Você vai ter um resumo das perseguições no mundo aos cristãos. Mas eu queria pedir nesse momento para o Gabriel soltar um vídeo bem interessante. Antes de soltar o vídeo, eu quero explicar sobre esse vídeo. Um serial killer matou 48 mulheres nos Estados Unidos e foi condenado em 2003. Prisão perpétua sem poder sair. 48 mulheres ele matou, executou, judiou. E em 2003 ele confessou crime a crime. Foram tantas mulheres que ele não conseguia lembrar o nome nem a fisionomia delas. E nesse júri popular que teve nos Estados Unidos em 2003 para condenar esse serial killer, os familiares das vítimas tinham a oportunidade de no microfone dizer algo então ao Goss, ao assassino. E muitos, cheios de raiva e de ódio, diziam a ele que ele era um animal, que o lugar dele é no inferno, que ele praguejando, amaldiçoando que esse homem tivesse uma morte muito lenta e terrível. Mas teve uma pessoa de cabelo todo branco, barba branca, até meio estranho às vezes. Uma pessoa que não desejou ódio ou vingança, mas perdoou. E enquanto essas pessoas, esses familiares iam amaldiçoando então aquele assassino, ele olhava para cada um e não esboçava reação nenhuma. Mas quando esse senhor disse: olha, você torna as coisas difíceis para mim, porque eu sou um cristão. Você complicou minha vida. Porque fazer o que sei que preciso, porque daquele que creio que é perdoar, você dificultou demais para mim, porque você matou alguém que amo. Mas eu escolho perdoar você. A reação daquele homicida, daquele serial killer, daquele assassino, irmãos, ele se desmonta e chora. Vamos lá? Gabriel, por favor. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Fiquem em pé, meus amores. Eu não estou dizendo que é fácil viver as bem-aventuranças. Mas estou com todas as palavras dizendo que é exatamente isso que Deus quer que a gente faça. Que é exatamente isso que é ser de Jesus. E termino essa mensagem lendo o verso número 20 desse capítulo.
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quero chamar aqui à frente você que tem facilidade para ser misericordioso com os cegos e aleijados, mas dificuldade de usar de misericórdia com os malvados, serial killers e assassinos. Quero chamar você aqui que faz tempo que não chora pelos seus próprios pecados. Se arrepende deles, mas não chora, não se entristece. Quero chamar aqui você que sabe que precisa se reconciliar com alguém, que sabe que precisa pedir perdão, perdoar. Quero chamar aqui você que tem lutado tanto, tem feito tanta hora extra, mas para construir coisas e pagar contas, mas não tem tido tanta fome, nem tanta sede por justiça e pelas coisas espirituais. Quero chamar você aqui em nome de Jesus